Eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que é um engano achar que o mar dá alguma coisa às pessoas. O mar extrai em benefício de todos. Ou seja, quando Heloísa Buarque de Holanda trouxe as quebradas para o mar, né, trouxe, e com isso fertiliza o nosso espaço, ela também trouxe um conjunto de pessoas. Trouxe a Sílvia, trouxe e vários outros, mas a Sílvia nos traz o Antônio Pinto Ribeiro, e em conversas com o Antônio, pensamos em implantar logo o nosso programa com a África. Em conversa com a Elisa, nossa homenagem ao Abdias do Nascimento, ao centenário do Abdias do Nascimento. Vou falar brevemente disso, porque eu acho que é algo que a gente precisa pensar, e eu sei que as quebradas têm uma reflexão sobre isso. Abdias do Nascimento é desses homens que transformam o país pelo conjunto de ideias, ações, riscos e o preço que pagou, né, ao longo da história por seus ideais. Então, foram as quebradas que nos deram o Abdias, de certa maneira, através da Elisa. E são as quebradas que imediatamente nos traz o Lilian Thuram. Ou seja, chegou a hora de o mar implantar a sua política, o seu processo, o seu projeto de uma relação importante com a África. Não se trata de um programa com começo, meio e fim, mas de um programa permanente. A partir de hoje, questões relativas à África, à africanidade, à negritude, para usar um termo da África francesa, a cultura afro-brasileira, a Constituição Africana do Brasil, tudo isso que já vinha sendo trabalhado no nosso museu, passa agora a ter um programa, entra num processo, né? E nesses termos, então, acho que as quebradas, de novo, inovam. E é por isso também que escolhemos iniciar o projeto do Thuram através das quebradas, né? O Antônio depois vai falar um pouco mais sobre isso, mas Lilian Thuram é uma dessas figuras que, na sua vida profissional, são modelares, mas não apenas no desempenho da sua profissão, do desempenho do esporte, mas é modelar também no plano ético, no plano político, né? Essa ideia de que é preciso dizer não, é preciso transformar o mundo, dizendo não para certas questões, se opor a elas, resistir, é algo que ele nos diz que traz desse diálogo com o esporte e com a sociedade. Então, queria agradecer ao Consulado Francês por essa oportunidade extraordinária, ao Lilian, a sua equipe, a Fundação Lilian Thuram, ao Antônio, e agradecer a vocês a audiência e o interesse. Então, passo ao Antônio, que vai nos falar um pouco do projeto, como se inscreve dentro do projeto. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Eu queria, antes de mais, felicitar o primeiro aniversário do MAR, que está comemorando este mês. Eu queria agradecer o convite que o Paulo Arcanoff me fez para conceber um programa. Eu vou ser muito sucinto, porque o mais importante é o Lilian que vai dizer. É um programa que se chama África Hoje no Mar e tem 3 objetivos fundamentais. O primeiro é mostrar a diversidade do continente africano, que tem sido retratado de uma forma incorreta, como um continente homogéneo, igual, pobre, miserável. Não é verdade. O continente africano tem 800 milhões de pessoas, tem 54 países, tem países que têm 2 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, por exemplo, e tem outros que têm 120 milhões de habitantes. Tem países onde neva e tem países onde faz 50 graus centígrados. Tem países onde o regime é totalitário, como a Guiné Equatorial,
e tem países de total democracia como Cabo Verde ou África do Sul. Esta diversidade não tem sido dada a ver ao mundo, em particular a Europa e a América Latina. O segundo aspecto, que é importante neste programa que vamos desenvolver ao longo de várias fases ao longo deste ano, tem a ver com a ideia de que em África há uma criação contemporânea, há cultura contemporânea. Um dos maiores clichês que existe sobre a África é a ideia de que os africanos só sabem lidar com o passado, que não são capazes de lidar com o presente, que não são capazes de utilizar o vídeo, o cinema, a fotografia e outros suportes que têm hoje intelectuais de referência incontornáveis, que têm excelentes artistas visuais. E, portanto, esta segunda parte do programa vai ser dada a ver através do cinema, que vamos apresentar e programar ao longo deste ano, acrescentada de um conjunto de debates por especialistas que vão discutir ciência política, por poetas que vão estar presentes, por literatos, escritores, historiadores, seja originários de África, seja originários da Europa e do Brasil, necessariamente. É uma forma de desconstruir uma série de clichês. E uma forma importante de desconstruir tem a ver com a educação que nós temos todos de fazer enquanto responsáveis para um mundo melhor e mais justo. E espaços como o MAR e a sua equipa podem ser fundamentais, podem ser ferramentas fundamentais para, primeiro, desconstruir os clichês e os lugares comuns sobre a África e, depois, possibilitar uma convivência maior entre os povos, as nações, os brasileiros, os africanos e os europeus. Nesta terceira parte era fundamental fazer um trabalho de desconstrução a partir do fundo, da raiz mais profunda. E eu, neste momento, quero agradecer ao Liliane Thuram e ao Lionel Gauthier, que são os fundador e diretor da Fundação Liliane Thuram, que no primeiro momento em que os convidei a virem participar neste programa, aceitaram de imediato com uma enorme generosidade que é conhecida. O Sr. Liliane Thuram é um nome incontornável do desporto, mas é hoje um grande educador. E é um homem que tem feito um trabalho absolutamente extraordinário na construção de novas narrativas sobre a África. O trabalho da Fundação tem sido notável em vários países, no sentido de lutar contra o racismo. Eu queria finalmente agradecer à equipa do MAR, liderada pela Janaína, para o trabalho que fizeram na preparação deste África Hoje no Mar. Muito obrigado, Lilian. Merci. C'est à moi. J'ai un moment de silence, un moment de crise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Tout d'abord, bon après-midi. Antes de tudo, boa tarde a todos. Boa tarde. Merci pour cette invitation. E muito obrigado pelo convite. Disons que je suis un peu paniqué parce qu'il a déjà dit que j'étais un très bon éducateur, donc ça Bom, eu posso dizer que eu estou um pouquinho apavorado porque ele acabou de dizer que eu sou um excelente educador. Donc on va essayer d'être à la hauteur. Então eu vou tentar estar à altura. Ben, écoutez, c'est vrai que aujourd'hui j'ai fondé cette fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Então eu fundei, não é, a fundação chamada Educação contra o Racismo. Et pour comprendre pourquoi j'arrive à cette fondation, j'essaie d'expliquer un peu ma vie, c'est-à-dire je suis né en 1972. Je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Então
Então, para explicar um pouquinho todo o processo de nascimento dessa fundação, eu vou falar talvez um pouco da minha vida. Eu nasci em 1972 e eu cheguei na região, nos subúrbios de Paris, quando eu tinha 9 anos. Et souvent, je dis que je suis devenu noir à 9 ans. E eu digo muitas vezes que eu me tornei negro aos 9 anos de idade. Pas parce que j'avais pas de miroir à la maison, Não porque eu não tivesse espelho em casa, mais en Guadeloupe, la grande majorité des personnes ont la même couleur de peau que moi. mas o que acontece é que em Guadalupe a maioria das pessoas tem a mesma cor de pele que eu. Et quand je suis arrivé, à l'époque, il y avait un dessin animé à la télévision où il y avait 2 vaches. Une vache noire, très stupide, qui s'appelait la Noiraude, une vache blanche très très intelligente qui s'appelait Blanchette. Et certains de mes camarades m'appelaient du nom de la Noiraude, et ça m'attristait. E o que aconteceu, então, foi que, nessa época em que eu cheguei na França, aos 9 anos de idade, passava na televisão um desenho animado. E era um desenho animado com 2 vaquinhas. Uma vaquinha preta, que era muito estúpida, muito burrinha, e uma vaquinha branca, que era muito inteligente. E os meus amiguinhos começavam a me chamar de Noiraude, que era o nome da vaquinha preta. Et je me souviens très bien, je rentre à la maison, je demande à ma mère pourquoi la couleur noire était vue aussi négativement. E eu me lembro muito bem que, naquele dia, eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe, mas por que é que a cor negra tem essa conotação tão negativa? Donc je passe de Lico, qui est le nom que me donnait ma maman, à être vu comme un noir. Lico. Então, eu, em vez, quer dizer, passei a ser... Lilian, vous pouvez dire. minha mãe me chamava de Licô, Lilian Licô, era o meu apelido. Então, desse apelido de Licô, eu passei a ter esse apelido, não é, de Noiraude, essa percepção também da... Non, la perception, c'était j'étais vu comme un noir. que eu era visto justamente como um negro. Ok. Et donc, depuis, je me suis posé la question à savoir pourquoi les personnes de couleur noire étaient vues négativement. E desde então eu me pergunto por que é que as pessoas negras são vistas dessa maneira negativa. Et j'ai compris qu'en fait, que c'était dû à l'histoire, par exemple, de l'esclavage et à une construction intellectuelle, une construction idéologique qui fait que, de façon inconsciente, on met les personnes de couleur noire comme étant inférieures. E eu percebi então que isso era devido a uma construção histórica, não é, uma construção intelectual, ideológica que faz com que, de maneira inconsciente, as pessoas negras sejam consideradas como inferiores. Et pour comprendre souvent le racisme, je dis il suffit de réfléchir sur le sexisme, qui est la plus vieille hiérarchie qui existe au monde, la hiérarchie qui positionne les hommes étant supérieurs aux femmes. E muitas vezes eu digo que, para compreender o racismo, a gente precisa pensar no sexismo, que é a hierarquia mais antiga que existe no mundo, que posiciona os homens como sendo superiores às mulheres. Et aujourd'hui, le sexisme peut se combattre, mais pour le combattre, il faut comprendre l'histoire du sexisme. Et le racisme, c'est exactement la même chose. Hoje, nós podemos combater o sexismo, mas, para fazê-lo, nós temos que compreender as suas origens, a sua história. E a mesma coisa se aplica ao racismo. Parce que je pense que la première des choses, c'est que nous devons comprendre que chacun de nous, nous portons en nous cette culture de cette hiérarchie entre les couleurs de peau, cette culture de hiérarchie entre le genre. Porque a primeira coisa, eu acho, é que nós mesmos temos que compreender que nós trazemos dentro de nós essa cultura que estabelece uma hierarquia entre as diferentes cores de pele ou entre os sexos, feminino e masculino. Et ce qui est intéressant, c'est montrer à quel point cette histoire de hiérarchie selon la couleur de la peau est très très proche de nous. E é importante que possamos mostrar a que ponto essa questão da hierarquia em função da cor da pele, por exemplo, é algo que está muito arraigado, muito próximo da gente. Par exemple, l'esclavage, me semble, se termine ici au Brésil en 1885. Se não me engano, no Brasil, a escravidão se terminou em torno de 1885. Et moi, par exemple, mon grand-père est né en 1908. E eu, por exemplo, quando eu vejo, meu avô nasceu em 1908.
Et donc, on voit que c'est très, très proche. Et sachant que de génération en génération, nous nous transmettons une façon de penser le monde. Então, nós vemos que isso é tudo muito próximo, muito recente. E nós sabemos que nós transmitimos uma maneira de pensar o mundo que é transmitida de geração em geração. Et c'est pour cela que cette fondation s'appelle Éducation contre le racisme. Parce que la première chose pour dépasser le racisme, c'est prendre conscience que vraiment, que chacun de nous, nous sommes porteurs de cette histoire. Et souvent, c'est une histoire familiale. E é por isso mesmo que a fundação se chama Educação contra o Racismo, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é superar o racismo, e para isso nós temos que compreender que cada um de nós traz em si mesmo essa história. Et le racisme, le sexisme, l'homophobie se passent de génération en génération par habitude. E racismo, o sexismo, a homofobia são transmitidos de geração em geração por uma questão de hábito. Et la chose la plus difficile à changer chez nous, c'est nos habitudes. E eu acho que a coisa mais difícil a fazer é conseguirmos mudar os nossos próprios hábitos. Parce que le conditionnement que nous recevons de nos parents est un conditionnement qui est très, très puissant. Porque o condicionamento que nós recebemos dos nossos pais é uma coisa muito poderosa. Et tout le travail de la Fondation, c'est arriver à faire que chacun de nous ayons une pensée consciente. E todo o trabalho da Fundação consiste em fazer com que cada um de nós possa ter um pensamento consciente. Et si chacun de nous arrivons à avoir cette pensée consciente, je pense que effectivement, nous allons développer des attitudes pour ne pas tomber justement dans ces habitudes de reproduire certaines hiérarchies. E se nós conseguirmos desenvolver esse pensamento consciente, então nós vamos conseguir finalmente não reproduzir estes hábitos ligados à hierarquia. Parce que ce qui est très intéressant avec le travail que j'ai pu mener, c'est que ce travail m'a changé aussi. E eu acho que é interessante dizer que esse trabalho que eu faço, esse trabalho também me mudou, me modificou. Et j'ai compris que la meilleure façon de changer une société, c'est de ne pas tomber dans une certaine victimisation. E eu compreendi que uma das maneiras de modificar a sociedade é não se deixar levar por uma certa vitimização. Mais pour ne pas tomber dans une victimisation, il faut encore comprendre tout le mécanisme d'une société et comprendre pourquoi cette société elle est comme elle est aujourd'hui. E justamente para não cair nesse processo de vitimização, nós temos que poder compreender todo o mecanismo de uma sociedade e tudo aquilo que fez com que a sociedade hoje seja o que ela é. Et par exemple, le livre que vous avez peut-être lu peut-être. O livro que talvez vocês tenham lido pouquinho. Pour moi, c'était extrêmement important de faire ce livre. Pourquoi? En Europe, où j'ai joué au foot, que ce soit en Italie, en France, en Espagne, lorsque les enfants me demandaient de signer des autographes, je leur demandais est-ce que je pouvais leur poser une question. Então, esse livro para mim é muito importante, foi muito importante. Por quê? Bom, na Europa, não é onde eu joguei futebol, na Itália, na França, na Espanha, muitas vezes as pessoas, as crianças vinham me pedir autógrafos. Então, quando elas vinham me pedir um autógrafo, eu fazia uma pergunta para elas. Je leur demandais la première fois que vous avez entendu parler de l'histoire des populations noires dans votre cursus scolaire. Eu perguntava para essas crianças qual era a primeira vez que elas tinham ouvido falar das populações negras no programa escolar, no currículo escolar. Et la grande majorité des enfants me répondaient parfois avec difficulté, avec gêne, l'esclavage. E a maioria das crianças me respondia, e às vezes assim até um pouco incomodadas com isso, mas me respondia que a primeira vez tinha sido quando elas tinham ouvido falar da escravidão. Et je me dis que si l'inconscient collectif retient seulement l'esclavage, est-ce que ce n'est pas tout à fait normal qu'on positionne encore les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité? Então, a pergunta que eu me fiz foi, mas se no inconsciente coletivo a primeira ideia que vem à mente é a ideia da escravidão, quando se fala
da população negra. Então, até que ponto não é normal que nós consideremos os negros como inferiores quando pensamos neles? Est-ce que ce n'est pas une violence de laisser les enfants qui pourraient subir le racisme dans l'idée que l'histoire commence par l'esclavage? E será, então, que não é uma violência justamente que nós deixemos essas crianças, que podem, inclusive, ser vítimas do racismo, que nós as deixemos acreditar que a história dos negros começa com a escravidão? Encore une fois, je pense que souvent on oublie que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est avant tout une violence faite à la personne. Eu acho que muitas vezes nós esquecemos que o racismo, o sexismo e a homofobia são uma violência que é feita à pessoa. C'est-à-dire que les personnes qui subissent ces actes de racisme ne peuvent pas développer la chose la plus essentielle que chacun de nous avons besoin. Significa, então, que essas pessoas que são vítimas desses atos de racismo não podem desenvolver aquilo que é aquilo de que mais precisamos, Qui est l'estime de soi. que é a autoestima. Parce que quand vous avez une bonne estime de vous-même, vous êtes capable de tout faire. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima é capaz de fazer qualquer coisa. Le problème, c'est que nous vivons dans des sociétés où il y a des gens qui partent avec beaucoup de problèmes. O problema é que nós vivemos em sociedades em que muitas pessoas já começam a vida com uma série de problemas. Et si jamais ces enfants tombent dans une victimisation, E se, por acaso, essas crianças se deixarem levar por um processo de vitimização, ils vont chercher des coupables. então eles vão, dentro desse processo, buscar os culpados. Et donc, on voit qu'on risque de tourner en rond. E a gente vê que isso acaba corremos o risco de andar em círculos. Par exemple, ici, si j'ai bien compris, ce sont des artistes, des personnes qui viennent de la périphérie. Se eu bem entendi aqui, as pessoas presentes nessa sala são artistas, produtores culturais da periferia, do subúrbio. J'ai grandi dans la périphérie parisienne. Eu cresci nos subúrbios de Paris. Et lorsque j'étais jeune, ce qui était extrêmement grave, c'est l'image qui était projetée sur nous. C'est-à-dire que nous étions des bons à rien. Quando eu era jovem, o que eu sentia muito, uma coisa muito grave, por sinal, é a ideia que projetam de nós mesmos sobre nós. Então, eu me sentia um inútil. Et ce qui est très dangereux, c'est que souvent, vous arrivez à intégrer ce discours sur vous-même. E o que é muito perigoso é que, muitas vezes, nós acabamos incorporando, acabamos integrando esse discurso externo. Et vous-même, vous vous refusez certaines choses pensant que vous n'êtes pas capable. E aí, nós mesmos, nós passamos a acreditar que não somos capazes de fazer certas coisas e abrimos mão delas. Et donc, voilà pourquoi je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette situation de hiérarchie du passé pour essayer vraiment que chacun de nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Então, eu acho que é por isso que nós temos que refletir muito, não é, em toda essa situação, toda essa hierarquia que nos vem do passado, para que nós possamos superar tudo isso. Okay. Sinon, je peux parler des heures, donc on va faire des questions. Talvez, para não ficar aqui falando durante horas, a gente possa passar algumas perguntas ou... Beleza? Boa tarde aí a todos os quebradeiros aí de plantão, pós-carnaval. Eu sou Sebastião Vicente, trabalho como educador social, com criança e adolescente em situação de rua, e acaba também sendo uma situação que acaba tendo muito aqui no Brasil, o tio Ram, é que, na maioria das vezes, a gente passa pelo sistema de mídia, e a mídia joga muito uma situação de projeção da outra etnia, sempre como destaque. E, na maioria das vezes, fica difícil romper essa barreira, aí, como você falou, porque o sistema, no caso
do audiovisual, por exemplo, é uma situação que limita bastante o aprendizado das pessoas na comunidade. Outra coisa é o nível de escolaridade das crianças nas periferias. O país teve uma situação, devido à pressão norte-americana, que as crianças estavam com índice de repetência muito grande em todas as comunidades. E aí eles fizeram uma aceleração disso. Só que as crianças passavam de ano e não estavam aprendendo. Como tem situações hoje de adolescentes aí que praticamente não sabem fazer uma situação de uma conta ou uma leitura legal. Então, isso atrapalha o desenvolvimento desses adolescentes, até para poder superar. E aí a gente passa por um sistema aqui no país, até para os adolescentes, quando sai da escola do 2º grau, tem a questão da faculdade. Sendo que a faculdade, quando o adolescente passa por uma escola, na maioria das vezes, isso não é generalizando, mas sim, às vezes fica um acesso praticamente limitado. Quando você sai do 2º grau, já era para ir para a faculdade direto. Só que isso tem uma limitação de uma prova que até hoje o país ainda passa aí por uma situação que é de cotas sobre a questão do afrodescendente nas escolas universitárias, que é uma polêmica de 10 anos que acaba sendo uma rotulação. E aí são comentários que a gente pode estar fazendo aqui para incorporar mais essa questão, para não ficar muito amplo aí. Écoutez, tout d'abord, la problématique des médias se retrouve aussi en France. Ce que je dis, encore une fois, peu importe votre position dans la société, vous allez souvent réfléchir par vos croyances, par vos préjugés. Voilà pourquoi il faut introduire l'éducation, même dans les écoles de journalisme. Par exemple, avec la Fondation, on se déplace dans les écoles de journalisme. Certes, vous allez voir 2, 3 écoles, mais tant qu'il n'y aura pas une éducation dans le cursus des journalistes pour montrer qu'en fait, que parfois leur regard est biaisé et ils regardent les choses à travers les couleurs de peau, eh bien, on va reproduire ces choses-là. Justamente essa questão da mídia, não é? É uma questão que existe no Brasil e que existe na França também. E é por isso que eu digo que pouco importa quem nós sejamos. No fundo, nós somos sempre muito levados a ver o mundo através das nossas próprias crenças e dos nossos próprios preconceitos. Então, eu acho que é tudo uma questão de educação. E eu penso até mesmo uma questão de educação nas escolas de jornalismo, por exemplo, não é? Para que as pessoas aprendam a ver o mundo, mas que o currículo não tenha sempre esse viés, não é, que faz com que elas já vejam as coisas de uma maneira preconcebida. É todo um esforço de educação que tem que ser feito. Et puis pour la deuxième réflexion sur effectivement les niveaux éducatifs des plus jeunes, mais c'est là le vrai combat. C'est là le vrai combat. C'est vrai que tant qu'on n'amène pas l'éducation aux populations les plus démunies, ils ne comprennent pas la situation dans laquelle ils sont, et souvent, ils subissent cette situation. Et là aussi, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire, pour contrôler les pauvres, comme on dit, en règle générale, c'est ne pas leur donner l'éducation. Voilà pourquoi les gens doivent être assez intelligents pour se rebeller et demander l'éducation pour tous. Je ne sais pas si... Bon, on va laisser traduire. Então, a segunda questão, que é justamente essa questão do nível de educação, não é, da população mais jovem, das crianças. E isso, realmente, a meu ver, esse é o verdadeiro combate, é a educação. Porque nós temos que conseguir levar, justamente, a educação para essas classes mais desfavorecidas, porque, assim, elas vão poder compreender a situação em que elas vivem e a situação que lhes é imposta, não é? Mas a gente sabe que isso não é feito porque não dar educação também é uma maneira de continuar mantendo o controle sobre essa população. Então, eu acho que nós temos que ter a coragem de nos rebelar pedindo a educação para todos. Je ne sais pas si vous avez vu le film 12 ans d'esclavage. C'est sorti au Brésil? Não sei se já viram o filme 12 anos de escravidão.
Donc, j'en discutais avec mon plus grand-fils. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est montrer à quel point quelqu'un d'éduqué est dangereux pour le pouvoir. E eu acho que uma das coisas importantes, não é, nesse filme, eu estava conversando com meu filho a respeito disso, o filme mostra a que ponto uma pessoa educada pode ser perigosa para o poder. Et donc, voilà pourquoi il faut lutter et dénoncer le manque d'éducation pour certaines personnes. E é justamente por isso que nós temos que lutar e nós temos que denunciar a ausência de educação, a falta de educação. A minha pergunta vai ser uma pergunta bem concisa. Eu queria saber, por parte do Lilian, se existe um movimento na África que obrigue a Europa a reconhecer e reparar as consequências da violência da colonização dela na região. A violência que essa colonização causou na cultura da África. Ben écoutez, il y a des intellectuels, effectivement, qui dénoncent le colonialisme. Existem justamente intelectuais que denunciam o colonialismo. Ben, il y a des gens de la société civile qui sont conscients qu'il y a encore des problèmes. E pessoas da sociedade civil que estão conscientes que ainda subsistem problemas. Parce que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vraie réflexion sur le problème de l'esclavage, du colonialisme en Europe, ou même peut-être ici au Brésil, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe au Brésil. C'est aussi simplement pour que les gens ne se posent pas la question « qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» E eu acho que talvez uma das razões que explique que não há uma verdadeira reflexão sobre o colonialismo, sobre a escravidão na Europa, talvez no Brasil também, é para evitar que as pessoas se perguntem, mas o que é que está acontecendo hoje, atualmente? Parce que effectivement, la première des choses pour opprimer des gens, c'est expliquer qu'ils sont inférieurs. La première des choses pour les hommes, pour opprimer les femmes, c'est dire qu'elles sont moins intelligentes et que les hommes sont supérieurs. A primeira coisa que é feita quando se quer oprimir alguém é dizer que essas pessoas são inferiores. Não é? A primeira coisa que um homem faz quando ele quer oprimir uma mulher é dizer que as mulheres são menos inteligentes. Et aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on voit qu'il n'y a pas une analyse saine sur l'Afrique, c'est parce que tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui encore, ce rapport de force existe. Então, hoje, talvez o que explique o fato que não haja esse tipo de análise sobre a África é justamente porque, ainda hoje, essa relação de forças é algo que existe, que está muito presente. Et moi qui suis, par exemple, aujourd'hui français, qui vis en Europe d'une certaine façon, je sais très bien que le niveau de vie que nous avons aussi est dû parce que notre pays est dans une position de force vis-à-vis de l'Afrique. E eu, que, bom, sou francês, que hoje vivo na Europa, não é? Eu sei que a posição, o nível que nós ocupamos hoje, que a França ocupa hoje, porque a França se encontra ainda em posição de força também em relação à África. Et je crois qu'effectivement, la vraie réflexion sont les rapports de force qui existent dans le monde. E eu acho que a verdadeira reflexão são essas relações de força, de poder que existem no mundo. Et par exemple, dans le livre où j'explique le fait qu'on dit tout le temps qu'on défend des démocraties, mais au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y a pas de démocratie. C'est ça la réalité. No livro, por exemplo, eu digo, não é que atualmente todo mundo defende a democracia, mas quando a gente vai ver no Conselho de Segurança da ONU, não existem democracias. Parce que je pense que la grande majorité, não existe democracia. La grande majorité des journalistes savent très bien qu'il y a plusieurs pays en Afrique, qu'il y a plusieurs langues, mais ils savent aussi, s'ils s'intéressent un tout petit peu, c'est que l'Afrique a été toujours un pays très très riche. Et c'est peut-être ça le problème de l'Afrique. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Mais il faut savoir aussi que cette réalité, parfois, fait en sorte que nous vivons bien. Parce que ces pays-là
sont moins forts, je dirais, au niveau militaire, si on peut dire. Então, eu acho que muitas pessoas sabem, não é, que a África é composta por uma diversidade de países, por uma diversidade de idiomas, mas o que acontece, nem todos sabem que a África é um continente extremamente rico, e talvez seja esse o problema. A África é um continente muito rico, e essa é a realidade das coisas. Et pour finir sur le rapport de force entre les pays, par exemple, chacun de nous, nous avons des téléphones, d'accord? Eh bien, il y a des matières très rares qu'on trouve seulement, par exemple, en République démocratique du Congo, et c'est dans la zone de guerre. Et nous le savons très bien. Et dans ces zones de guerre, ces matières premières arrivent à venir dans nos pays, on les transforme pour qu'ils se retrouvent dans nos téléphones. Donc, je pense qu'à un moment... Il faut être conscient de ça. Só para dar um exemplo, não é, dessa relação de força que existe entre os países, e algo de que nós devemos nos conscientizar. Por exemplo, todo mundo hoje tem um telefone celular. O que nós não sabemos é que uma das matérias-primas, né, dos componentes utilizados nesses telefones celulares, vem da República Democrática do Congo, e justamente de uma região que está em guerra. Mas não é, nós utilizamos nos nossos telefones essa matéria-prima. Ben, encore une fois, toute une question pour moi, c'est être clairvoyant, c'est-à-dire avoir une réflexion, qu'on puisse analyser les choses. Parce qu'encore une fois, lorsqu'il y avait l'esclavage, que ce soit aux Antilles, que ce soit au Brésil, vous savez, les personnes qui disaient que les Noirs n'étaient pas des hommes, ils savaient très bien que c'était des hommes. Mais c'était la meilleure façon pour les exploiter. Encore une fois, quand certains hommes essayent d'exploiter des femmes, ils savent très bien que la femme est aussi intelligente que l'homme, mais c'est une façon de les exploiter. Et aujourd'hui, ne pas regarder la diversité et la richesse de l'Afrique, c'est la meilleure façon pour l'exploiter encore. Voilà. Então, o que eu gostaria de dizer também é que, na nossa análise da situação, a gente tem que ter uma certa clarividência. Nós vemos assim, aquelas pessoas, na época da escravidão, nas Antilhas, no Brasil, que diziam que os negros não eram homens, eles sabiam muito bem que os negros eram homens, que os negros são homens, mas eles diziam isso para poder explorá-los. Da mesma forma, os homens que dizem que as mulheres são menos inteligentes do que eles, dizem isso com o objetivo de explorá-los, explorá-las. E a mesma coisa eu acho que se aplica em relação à diversidade da África, quando as pessoas não querem reconhecer a diversidade que existe na África. É também uma forma de exploração. Boa tarde. Meu nome é Fábio, aqui. Sim. Então, eu queria primeiro perguntar a você, efetivamente, quais são as ações e quais os trabalhos que a Fundação faz com relação à questão da educação dos jovens e dos adolescentes, por exemplo, aqui no Brasil, no caso de você estar vindo hoje apresentar as suas ideias e os trabalhos da Fundação, mas, assim, colocando mesmo a mão na massa, o que é que essa juventude, o que é que essas crianças podem esperar da Fundação com relação à questão da educação, para mudar essa conscientização tão ruim que o país já tem. E, além disso, se você tem esse trabalho solitário ou se tem apoio do poder público, se existe uma infraestrutura de alguma parceria, seja ela do poder público ou particular, da parte privada, e o que a gente pode esperar de concreto da fundação do seu projeto. E se esse projeto está restrito só a essa área central da cidade ou a todo o Estado e a Baixada Fluminense, por exemplo, que é o foco dos maiores problemas do Estado. Tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est le travail que nous faisons en France, déjà. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse,
c'est avant tout partir de la parole des enfants, recueillir la parole des enfants. Donc, avec la Fondation, je me suis déplacé dans plusieurs écoles, rencontrer les enfants. Et donc, on a vu que ces enfants, très tôt, avaient déjà des préjugés. Et donc, nous avons mis en place avec le conseil scientifique, par exemple, il y a Madame Elisabeth Caillet, qui fait partie de la Fondation. Et le conseil scientifique, donc, il y a des intellectuels, des scientifiques, des linguistes, des anthropologues, des historiens. Et donc, nous avons fait cet outil pédagogique que nous mettons à disposition gratuitement à tous les professeurs des écoles en France. Parce qu'en fait, on a été aidé par une assurance et une banque. Voilà, excusez-moi. Je suis désolé. Voilà. Bom, primeiramente, então, eu acho que eu posso falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos na França, não é? Por exemplo, eu, pessoalmente, eu gosto muito de me basear nas palavras das crianças, naquilo que as crianças dizem, né, como ponto de partida. E é por isso mesmo que, com a Fundação, eu visitei e visito muitas escolas, e lá nós podemos nos dar conta que, desde pequenininhas, as crianças já trazem em si muitos preconceitos, né? E, então, com o conselho científico da Fundação, porque a Fundação tem um conselho científico, que é composto por intelectuais, cientistas, antropólogos, historiadores, nós conseguimos elaborar um material pedagógico, e esse material pedagógico é posto à disposição de todos os professores das escolas na França. E, para isso, nós contamos, sim, com o apoio de um banco e de uma companhia de seguros. Et donc, effectivement, je fais pas mal de déplacements dans les écoles françaises. Et encore une fois, je pense que vraiment la chose essentielle, et ça on ne se rend pas compte, hein, c'est que très rapidement, les enfants font des divisions entre les personnes. Et souvent, et là aussi, comme je ne connais pas la société brésilienne, les enfants font ces divisions à travers la couleur de la peau. Et ils expliquent qu'il y aurait des qualités liées à la couleur de la peau. Ils expliquent, par exemple, qu'il y aurait des races différentes. Donc ici, je ne sais pas comment... Ça existe, ça? Não? Então, o que eu posso dizer, nas escolas, na França, nas escolas que eu visito, eu constato uma coisa que eu considero essencial, é que, desde muito pequenininha, as crianças já estabelecem essa divisão. Existe já essa divisão entre as pessoas, o que faz, por exemplo, uma divisão em função da cor da pele, não é? O que levaria a crer que existem algumas qualidades que dependem, ou que são inerentes à cor da pele de uma pessoa. Não sei como é a situação no Brasil, mas é o que eu vejo na França. Est-ce qu'il y a un préjugé ici au Brésil que les personnes de couleur noire seraient plus fortes physiquement? Existe, por exemplo, um preconceito aqui no Brasil que levaria a crer que as pessoas de cor negra são mais fortes fisicamente. Si? Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que je dis aux enfants, ils sont plus forts que qui? E então, o que eu digo para as crianças é, tá, mais fortes, mas mais fortes do que quem? Souvent, les enfants me disent des blancs. E aí eles respondem muitas vezes mais fortes que os brancos. Et je leur dis, mais attendez, si les noirs sont plus forts physiquement que les blancs, ou les blancs sont plus forts. Então, se eu digo, então, se eles dizem, quer dizer, o que eu digo para eles é, mas tudo bem, vocês estão dizendo que os negros são mais fortes fisicamente do que os brancos, mas então, o que sobra? Onde que os brancos são mais fortes? Ok, et nous savons la réponse. E nós sabemos qual é a resposta. Parce qu'en règle générale, moi je suis bien placé pour le savoir, lorsque vous utilisez votre corps en tant que joueur de foot, vous avez du mal à utiliser votre intelligence. Et donc, effectivement, on enferme les personnes noires dans leur force et on enlève leur intelligence. E isso, então, é uma coisa da qual eu posso falar bem, não é? Como jogador de futebol, eu posso dizer que, quando nós usamos a nossa força física,
não é? Quando nós usamos o corpo, bom, nós, de uma certa forma, deixamos de lado a inteligência, não é? Quer dizer, então, nós sabemos muito bem aonde isso leva. Quer dizer, se somos considerados os melhores fisicamente, subentendido, somos piores intelectualmente. Et souvent, les enfants vous disent aussi que les Noirs chantent et dansent bien. Muitas vezes, o que as crianças dizem também é que os negros cantam e dançam muito bem. Ok. Et je leur dis, c'est pas la couleur de la peau qui détermine à savoir si quelqu'un danse ou chante bien. E o que eu digo é, mas não é a cor da pele que vai determinar se alguém canta ou dança bem. Et c'est pas la couleur de la peau de quelqu'un qui dit si quelqu'un est intelligent ou pas. Assim como não é a cor da pele que vai determinar se uma pessoa é inteligente ou não. Mais très rapidement, parce que je parle d'enfants qui ont 10, 11 ans, il y a déjà ces préjugés. Mas, e eu falo aqui de crianças que têm 10 ou 11 anos, e eu constato que esse tipo de preconceito é uma coisa que aparece muito cedo. Et ça, peu importe la couleur de la peau. Attention, parce que même si l'enfant est de couleur marron foncé, il pense la même chose. E isso é uma coisa que existe, pouco importa a cor da pele. Digamos, mesmo uma criança marrom escura vai pensar a mesma coisa. Donc ça veut dire qu'un petit garçon qui vit dans cette société et qui serait marron foncé a intégré que peut-être les choses intellectuelles n'est pas pour lui. Então, isso significa que mesmo aquele garotinho de cor marrom escura que vive nessa sociedade, ele já integrou essa ideia que algumas coisas não são feitas para ele, que ele não pode fazer certas coisas. Et donc, lorsque je vais dans les écoles, à la fin, j'écris une phrase toute simple au tableau. Hein. La couleur de la peau, le genre, la sexualité, la religion d'une personne ne détermine en rien les qualités ou les défauts de cette personne. E então, nas escolas, no final, eu escrevo sempre uma frase no quadro dizendo que a cor da pele, a religião, o sexo ou a sexualidade de uma pessoa não é de maneira nenhuma determinante das qualidades dessa pessoa. Mais cette phrase toute simple n'est pas intégrée par beaucoup de nous. Mas muitos de nós não conseguimos integrar essa frase que é tão simples. Et même nous adultes, parce que, encore une fois, combien de nous avons reçu un conditionnement qui empêche de voir les personnes de sexualité différente comme égales à nous-mêmes. E eu falo de nós, não é? E de nós que somos adultos, não é? Mas quantos de nós não fomos condicionados de forma que hoje nós não possamos ou não consigamos considerar uma pessoa que tem uma sexualidade diferente como igual a nós mesmos? Voilà. Et donc, je pense que pour les enfants, cet outil est important parce que tout simplement, on essaie de lier toutes les discriminations pour montrer qu'avant tout, c'est le refus à l'égalité. Et le refus à l'égalité, souvent, c'est que nous n'arrivons pas à voir en l'autre l'humain qu'il y a avant tout. Et on l'enferme dans des choses qui sont, je dirais, parcellaires, sa sexualité, sa religion, sa couleur de peau, son genre. Então, é por isso que eu acho que esse material didático é muito importante, porque ele mostra não apenas um tipo de discriminação, mas todas as discriminações, explicando que uma discriminação é, antes de mais nada, a recusa da igualdade, não é? Que não permite que nós consigamos ver o humano que existe em cada um de nós. Então, é uma visão muito fragmentada que faz com que nós vejamos a pessoa em função da sua cor, ou da sua religião, ou do seu sexo, ou da sua sexualidade.